A paz do Senhor para todos os irmãos. Aqui nos fala o pastor Alexandre Gonçalves, mais uma reflexão da parte de Deus. O ser humano tem por hábito querer conhecer coisas. O ser humano, ele tem por hábito a cada dia mais pesquisar e entender coisas que aparentemente não têm explicação. Observamos que há uma sede de conhecimento entre os cientistas, por exemplo, para descobrir o que está por trás das nuvens, aonde estão as estrelas, até onde vai, aleluia, o universo, se possível ter vida em outros planetas, se possível ir além das estrelas, o que há por trás do buraco negro, até onde vai. Eles estudam, porém descobriram que a luz, aleluia, é a coisa que mais se move, mais rápido. Não há como já atingir a velocidade da luz. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, coisa que nenhum equipamento, nenhum foguete poderia alcançar, porque, segundo a lei de Einstein, é impossível atingir essa velocidade. Interessante que as estrelas, a estrela mais próxima, que é a próxima Centauri, está a 4.000 anos-luz daqui do planeta Terra. Aleluia. Chegando a ser impossível, aleluia, o ser humano chegar a essas distâncias tão exorbitantes. Vemos também o fundo do mar, onde há mais ou menos 12 mil quilômetros de profundidade, das fossas marianas. E assim as pessoas ficam querendo descobrir o que está por trás de tanta grandeza, de tantas coisas grandiosas que o seu nosso Deus fez. Procuram respostas onde não tem respostas, porque são coisas que estão encobertas. Somente Deus sabe o que está por trás de tantas coisas. A mente humana é limitada, ela não é ilimitada, ela tem um limite. Por mais que se estude, por mais que se aprenda, ela não pode chegar ao nível ali da incompreensão, ao nível daquilo que é insondável. Aleluia. Certamente o homem não consegue entender nem a si próprio o que dirá a respeito do universo. Aleluia. Algumas respostas, alguns questionamentos são levantados. Algumas pessoas tentam a todo momento descobrir o que está por trás. Porém, sempre batendo, aleluia, de um limite a qual a mente não pode alcançar. Louvado seja Deus. E foi Deus que colocou esses limites. Aleluia. Nosso planeta, ele já foi explorado em muitos aspectos. Conhecemos várias cidades, várias terras, né? Do Oriente Médio, a África, a Oceania, tantas ilhas distantes. E ainda assim existem ilhas ainda que não foram descobertas. Existem lugares que aqui nesse mundo, aí no Brasil, o homem não conseguiu chegar. Um pico mais alto chamado Everest, algumas pessoas alcançaram, mas pagaram com a sua própria vida, por ser um lugar muito alto, um lugar inóspito que não é propício para a vida. E assim também o fundo do mar, o mais profundo. Tentaram chegar até onde estava o Titanic, onde tinha afundado aquela profundidade. Enviaram lá um submarino, e o que ocorreu foi que esse submarino ele afundou, ele explodiu por causa da pressão. A pressão do fundo do mar é mais forte, até mais do que a pressão que existe em Vênus. Observe que Deus ele colocou limites para o ser humano, para não ir adiante. É como se fosse um limite. Olha, até aí você vai, mas daqui você não passa. E Deus fez isso para mostrar a sua grandeza, porque o nosso Deus é um ser ilimitado, e grande ele é. Eu sei que o universo ele tem limite sim, porque Deus fez. O único que é infinito é o nosso Deus, que preenche todas as coisas. Ele tem um começo, aleluia, um meio e um fim, o universo. Porém, o nosso Deus, ele não tem começo, nem meio, nem fim. Aleluia. Ele sempre existiu. Antes da própria existência do universo, antes da existência das estrelas, antes da existência do sol, da lua, antes da existência da própria luz, ele já existia. O nosso Deus criou todas as coisas do nada. Ele fez tudo para quê? Para mostrar a sua grandeza, mostrar o seu poder, aleluia, e criar a sua maior obra-prima, que é o ser humano. O ser humano é a obra-prima de Deus. Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança.
Aleluia. O nosso Deus é um Deus com a mente tão tremenda, tão majestosa. Aleluia. E com um coração tão humilde, tão amoroso, tão misericordioso. Aleluia. Que preparou, aleluia, o jardim do Éden para que habitasse Adão e Eva. E nesse jardim, ele colocou somente uma lei, para que não tocasse na árvore da vida. Louvado seja Deus. Satanás tinha sido expulso do céu e usa uma serpente para seduzir a Eva, aleluia, dizendo que as palavras de Deus não eram como estava sendo falado, ou seja, colocando dúvidas nas palavras do Senhor. O Senhor Deus tinha dado uma ordem dizendo que aquele que comesse do fruto proibido, do fruto da árvore da vida, aleluia, certamente morreria. Eva, seduzida pela beleza daquele fruto e pelas palavras da serpente, foi induzida a comer daquela árvore. E logo a seguir, ela dá ao seu marido, porque, aleluia, porque a serpente não falou diretamente com Adão, porque Adão certamente perceberia o erro, mas o inimigo é assim, ele usa pessoas, né, com rostos bonitos, daquela maneira como Eva certamente devia ser uma mulher muito bela, devia estar despida, causando nele um desejo, causando nele, e ele seduzido pelas suas palavras, acabou, aleluia, pecando contra Deus, e desobedecendo uma ordem divina. E consequentemente a morte passou a todos os seres humanos, aleluia. Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, e ali causa uma das maiores tragédias que ocorreu na humanidade, porque toda uma geração, aliás, todas as gerações passaram a ser pecadores, aleluia, desde o seu nascimento. Herdamos de Adão e Eva o pecado, e com eles morreremos, se não nos arrependermos e nos convertermos ao Senhor nosso Deus. Deus, pela sua infinita misericórdia, preparou, aleluia, um juízo sobre a serpente, aleluia, dizendo que ela lhe mordeu o calcanhar, mas o fruto da semente da mulher lhe feriria a cabeça. Louvado seja Deus. E vemos que o Senhor Deus cumpre a sua promessa através da semente que nasceu de uma virgem, aleluia, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem, pela virtude e o poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus veio a essa terra, aleluia, para poder destruir as obras do diabo, para morrer pelos nossos pecados, aleluia, e pela morte, aleluia, cumprir toda, aleluia, a justiça de Deus. Era necessário que um justo parecesse e morresse pelos pecadores. Certamente, hoje nós temos livre acesso ao céu pelo novo e vivo caminho a qual o Senhor Jesus nos traçou. Louvado seja Deus. A sede de conhecimento tem levado as pessoas à loucura, porque a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Aleluia. Mas sábio é o homem que teme ao Senhor e procuram buscar de fato e em verdade, aleluia, em espírito e em verdade. Procura conhecê-lo, procura prescrutar os seus caminhos, procura entender a sua mensagem do Evangelho, procura cada dia mais temer ao Senhor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Que você possa nessa manhã, aleluia, aprender a temer ao Senhor, a buscar o conhecimento. A Bíblia fala que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E a Bíblia fala também que errais por não conhecermos as Escrituras nem o poder de Deus. Aleluia. O poder de Deus vem com o conhecimento das Escrituras. É uma está partilhada da outra. Crescer na graça e no conhecimento. Se você começar a conhecer a palavra de Deus, certamente você vai receber de Deus também o poder do Senhor. Poder para poder enfrentar, aleluia, as astutas ciladas do diabo. Poder para poder repreender os demônios. Poder para repreender as enfermidades. Poder para poder vencer o pecado. Poder para poder anunciar a palavra de Deus com ousadia e com virtude. Seja mais um que esteja levando a bandeira do Evangelho a toda criatura, porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Certamente eu creio que você é um dos filhos de Deus, é uma ovelha a qual Deus tem chamado por uma grande responsabilidade. Não fique procurando respostas aonde não tem, não fique procurando tentar descobrir coisas que só vão confundir sua mente. A Bíblia diz no Deuteronômio 29:29: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Louvado seja Deus. A promessa do Senhor é para ti. A promessa do Senhor é para a sua descendência, para seus filhos, para a sua família.
Seja um que venha levar a palavra de Deus adiante. Seja um que venha levar adiante o conhecimento de Deus. Conhecimento esse que o diabo a todo momento quer tirar e apagar da sua mente. Tudo aquilo que lembra, Senhor, tudo que te leva, aleluia, à obediência, tudo aquilo que tenta, que leva você, aleluia, a viver uma vida santa. Porque a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. É necessário que nós devemos santificar o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso olhar, aleluia, para que nós venhamos alcançar de Deus, aleluia, a redenção e, aleluia, dos nossos pecados. O pecado é perdoado mediante arrependimento, mediante confissão. E pela palavra de Deus, pela oração, o homem é santificado. Seja mais um que, aleluia, habitante, aleluia, futuro habitante do céu. Porque quando você entrega a tua vida para Cristo, certamente Jesus vai te levar para o céu. E ainda que você morra, o Senhor há de te ressuscitar. E vai se encontrar com o Senhor e se assentar com o Senhor, junto com Abraão, com Isaac e com Jacó, junto com os apóstolos. Essa é a promessa, é verdadeira. E fiel o Senhor que prometeu. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Que você procure cada dia mais se inteirar, aleluia, a respeito do reino de Deus. Porque o reino de Deus não vem de aparência exterior, mas vem de forma interior. Ele nasce no nosso coração quando entregamos nossa vida para Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe, aleluia, a sua vida. E que Deus possa iluminar os seus olhos, aleluia, a sua mente, o seu coração, de modo que você venha compreender qual é a altura, a largura, o comprimento, aleluia, do amor de Cristo, nosso Senhor Jesus, que nos amou desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus, que Deus abençoe. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, dê um joinha. Se tiver alguma dúvida, por favor, pergunte, comente, para que outras pessoas sejam abençoadas. Um grande abraço e até a próxima.